Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa. Hoje o nosso objeto de conhecimento vai ser falando sobre as condições que fazem a linguagem ser uma mercadoria. Em outro momento, em outra aula, nós já tivemos uma aula que nós falávamos sobre gêneros textuais voltados também à propaganda. Então, vocês já conhecem esses elementos persuasivos que fazem da linguagem, da comunicação, um produto para convencimento, para convencer algo. Então, você vai observar aqui nessa aula um pouquinho mais desses elementos e como isso é presente, principalmente com o avanço da tecnologia, com as redes sociais e com todas essas ferramentas de comunicações que são agora existentes. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? É compreender o conceito de informação como mercadoria. Então, vocês vão analisar isso, vocês vão observar a partir de propagandas, de mensagens que falam a respeito disso, o que torna a informação algo valioso no mercado. Vocês vão discutir o papel da língua portuguesa na formação e disseminação da informação, como a língua é usada para criar, moldar e vender a informação, analisar a relação entre comunicação, publicidade e consumo de informações, como as estratégias de comunicação influenciam o valor da informação. Então, olha só. Quando você olha para o objeto de conhecimento, você precisa fazer um link. O que é isso? Você precisa conectar com a disciplina. O que é que isso tem a ver com a língua portuguesa? Se nós estamos falando de linguagem, olha só, nós temos uma linguagem verbal e não verbal. Quando você assiste lá uma propaganda, quando você vai acessar lá no YouTube, assistir um vídeo, aparece aquele anúncio indesejado, ali não é utilizado uma linguagem, não é apresentado algo para você, seja de forma visual, através de um vídeo, de uma imagem, ou também de um texto ali, escrito, apresentado, isso não é comunicação? Então, olha só, a linguagem também é um instrumento de poder, de persuasão, de convencimento. Por isso que nós falamos também dos discursos, que todo discurso tem um ideal por trás. Então, a linguagem como mercadoria, como informação, como algo valioso, é utilizada várias estratégias para conseguir ter um convencimento do leitor, da pessoa que vai comprar, adquirir um produto. Então, vocês vão observar isso na prática, como isso acontece. Antes de mais nada, vocês precisam compreender o conceito de mercadoria. Mercadoria é algo que é produzido e vendido para o mercado com o objetivo de gerar lucro. Ou seja, quando você tem aí uma ideia de vender algo aí na escola, uma trunfa, um bolo, isso não é um produto, isso não é uma mercadoria? Qual a intenção? Gerar lucro. Então, isso é a definição de mercadoria, um conceito bem simples de se compreender. Agora, a informação como mercadoria são os processos de transformação da informação em um bem que pode ser comprado, vendido e consumido. Quando você aí tem essa ideia de empreender algo, né? Você vende trufa no colégio, um exemplo, ou um bolo. Quais são as estratégias que você utiliza para vender esse produto? Quais são os elementos persuasivos que você utiliza na sua fala? Você faz uma propaganda? Você tem alguma publicidade a respeito desse produto, dessa mercadoria? Qual a informação que você está utilizando como mercadoria? Então, quais são esses mecanismos presentes? Então, olha só, a linguagem como ferramenta na mercantilização, a língua portuguesa e a persuasão é presente porque você tem o uso de palavras, metáforas, olha só lá nossas figuras de linguagem, nós já tivemos uma aula sobre isso, sobre figura de linguagens, que você sabe o que é a metáfora, né? Essa comparação, você sabe o que é uma hipérbole, um exagero da fala. Então, as figuras de linguagem, elas são
utilizada nas propagandas. Uma delas, principalmente, é a ironia, que vem com esse intuito de criticar, às vezes também é um deboche. E também nós temos os memes, que são utilizados agora recentemente para criar esse humor. Então, tudo isso são ferramentas da linguagem, são estratégias linguísticas para vender ou influenciar a percepção da informação. Um exemplo disso são os slogans publicitários criados com base em técnicas de persuasão. Isso está bem recorrente. Olha só, nós vivemos na era digital, que nós temos a informação muito rápida, com o avanço da globalização, com a interligação dos países. Hoje, tudo isso acontece de uma forma bem rápida. Quando você quer um produto, você pode acessar aí do seu celular, na sua casa, e pedir que seja feito um delivery, seja feita uma entrega. Então, olha só as possibilidades de comunicação. Então, você consegue acessar através de um celular, por meio de um celular. Então, quais são os mecanismos que os publicitários estão utilizando para atingir ali no público-alvo? Eles pensam em estratégias, eles criam campanhas. É por isso que quando você vai no shopping, por exemplo, cada ali estabelecimento tem a sua marca, tem a sua identidade, porque tudo que vai ser construído vai ser a partir daquilo. E olha só como nós temos a semiótica presente. Você lembra o que é semiótica? É a ciência que estuda todos os sistemas. Então você compreende ali um valor ali da imagem, das cores que são utilizadas. Um exemplo disso é a Coca-Cola. A Coca-Cola ela tem cores padronizadas, ela tem o vermelho, ela tem o preto. Então, tudo que se constrói são a partir dessas cores. Então, tudo isso vai se criando a identidade visual. Tudo isso são estratégias linguísticas para conseguir atingir um determinado público. Mas, como vocês precisam analisar isso na prática, vocês precisam observar, olha só, nós partimos de uma teoria, vocês observaram conceitos, vocês sabem o que é uma mercadoria, sabem o que é uma informação como mercadoria. Eu trouxe alguns exemplos para vocês na minha fala, mas agora vocês vão ver de forma visual, prática, como isso acontece a partir de algumas campanhas e a partir de algumas imagens. Primeiramente, aqui eu trouxe uma campanha da Natura. Então, olha só, aqui nós temos um slogan real, essa frase, o mundo é mais bonito com você. Então, aqui nós temos uma estratégia linguística que é de aproximar o leitor, o consumidor ao produto, porque olha só essa frase, o mundo é mais bonito com você, dá a ideia de proximidade. Então, nós temos uma linguagem que é afetiva e inclusiva. Usa o pronome você diretamente, criando proximidade e personalização da mensagem. Então, aqui a frase não só vende o produto, mas vende a ideia de pertencimento, importância e beleza individual. Então, olha só como aqui também tem outras características nessa imagem. Nós temos as cores, nós temos o verde, nós temos o laranja. Então, olha só como toda essa identidade visual, ela é criada. E isso traz o quê? Traz o consumidor para perto, traz para perto do produto. E a Natura é uma empresa que ela fala muito sobre o desenvolvimento sustentável. Então, quando nós falamos sobre algumas políticas, o que a empresa segue, o que a empresa prega, também é muito importante para atrair os consumidores, porque como nós estamos falando sobre essa discussão ambiental, sobre produtos que asseguram tudo isso se torna o quê? Se torna mais interessante, isso vislumbra mais o olhar do consumidor para ver que aquela empresa ela tem credibilidade, não só de vender ali o produto, aquela mercadoria, mas também como preservar o ambiente, como preservar o mundo. Vamos continuar com essa mesma imagem da Natura e observando como ela reenquadra a função do consumidor. Não é só alguém que usa o produto, mas é quem torna o produto
mais bonito. Então, olha só, essa frase, o mundo é mais bonito com você, que ela é o slogan principal, a partir dela nós temos vários ganchos. O mais bonito refere-se tanto ao mundo visual, a beleza externa, quanto ao simbólico, a beleza da existência, da presença. Então, tudo isso traz proximidade com o consumidor. Agora, utilizando a mesma empresa, esse mesmo slogan da Natura. Então, olha só, o objetivo da campanha. A Natura quer associar os seus produtos de beleza a valores humanos e emocionais, autoestima, presença e impacto positivo. Foi como eu falei para vocês anteriormente. Aqui, o sentido é muito além de vender um produto, mas se preocupar com outras pautas, como questão de autoestima, beleza, se preocupar também com o ambiente. Então, cada empresa ela tem ali a sua estratégia argumentativa de não só vender o produto, mas também trabalhar com outros pontos que são bem casuais. Agora, pensando nessa questão do digital marketing, que também é muito presente atualmente na sociedade. É tanto que quando você procura algum produto, você vai onde? Lá no Instagram, você vai lá observar se estão falando sobre aquilo. Ou então, quando você vai ver a avaliação do produto, você vê lá os comentários, você vê o que é que está sendo falado sobre aquilo. Então, tudo isso é marketing, tudo isso é um digital. E quando você vai criar algo, por exemplo, as pessoas perguntam logo, você contratou um influenciador para falar sobre isso? Por quê? Porque o digital, o marketing está evoluindo muito e é a partir desses influenciadores também que a comunicação ela é transmitida, ela é repassada. Então, tudo isso também vai gerando ali um marketing, vai gerando dinheiro, vai gerando capital e a informação ela vai sendo repassada. A linguagem de marketing, como as empresas criam valor. Então, nós temos palavras e emoções, como as empresas utilizam palavras para gerar desejo e valorização do produto. Um exemplo, desconto imperdível ou oferta limitada, são frases que ativam a urgência e o desejo do consumidor. Um exemplo referente à língua portuguesa são o uso de adjetivos, superlativos e construções de sentido positivo. Não tem exemplo melhor para nós utilizarmos do que a nossa Black Friday. Essa promoção que acontece aí no finalzinho de novembro, antes tem as pré-Black Friday, que tem aquelas frases de impacto, desconto imperdível, metade do preço, promoção por tempo limitado, e aí a pessoa que está vendendo ali o produto estabelece uma data, tem data X de início e fim. Por quê? Porque diz que se você não for logo, se você não tiver pressa ali para adquirir aquele produto, você vai ficar de fora da promoção. Então, cria-se todas essas estratégias comunicativas, linguísticas, para atrair o consumidor. Mas é importante ter muita atenção. Quando nós assumimos esse papel de leitor, de sermos críticos, nós precisamos ter cuidado com a informação que nós recebemos. Então, é interessante analisar se realmente esse produto vale a pena, se a promoção realmente é verdadeira, se não teve aí um reajuste no preço bem próximo ali dessa promoção, que quase não tem diferença do que estava antes para o que está agora, porque essas estratégias linguísticas de convencimento também pode levar ao engano do consumidor. Então, por isso que ao ler, a consumir algo, nós precisamos também ter um posicionamento crítico de analisar se aquilo realmente vale a pena, certo? Então, aqui eu trouxe mais uns exemplos para vocês observarem. Olha só, dê ultimato na sua sede. Então, aqui quem assistiu o filme compreendeu a referência que a Coca-Cola utilizou. Então, olha só o que a Coca-Cola fez. Ela traz um filme que teve bastante sucesso, principalmente entre os jovens,
e traz isso à sua propaganda. Então, ela aproxima aí um público-alvo, os jovens, para consumir o produto, com a frase bem chamativa de Ultimato na Sua Sede, que lembra bastante o filme. Quem assistiu aí o filme sabe o que a Coca-Cola está falando. Então, olha só, todas essas estratégias argumentativas, persuasivas, aproximam o consumidor. É tanto que quando você vai lá consumir, por exemplo, um hambúrguer, tem lá aquela promoção do dia, tem às vezes um brinde, o Harry Potter, que é um filme bem famoso, os filmes, os livros, teve uma campanha que você comprava lá um hambúrguer e ganhava lá um personagem lá surpresa. Então, olha só, isso chama a atenção. Você tem uma liberdade criativa que foi feita ali para o consumidor consumir aquilo. Olha só a promoção ao lado. Deixa baixo, preço baixo. Então, olha só aqui, apresenta um combo por apenas R$ 15,90. Então, quem é que não vai querer um combo, hambúrguer, batata, refrigerante por esse valor? Então, chama a atenção aí do consumidor para consumir ali o produto. Então, tudo isso são estratégias que são utilizadas. E olha só como cada empresa, ela vai ter as suas características, a sua identidade visual. A Coca-Cola, como eu falei para vocês, tem as cores como o preto, o vermelho. O Burger King também tem as suas cores, tem o marrom, tem o branco. Então, tudo isso faz parte dessa criação que é feita para ter essa identidade visual mesmo, para conseguir chamar a atenção do público. Vamos ver mais um exemplo, 2 exemplos na verdade. Então, olha só, aqui nós temos a marca famosa Heinz. Perdoem a pronúncia se não estiver correta, mas lembrando que, olha só, quando nós falamos de língua portuguesa e nós temos uma palavra no estrangeiro, por mais que você não saiba ali a pronúncia da palavra ali ao certo no inglês, não tem problema de você falar de uma forma leitura na língua portuguesa, certo? Então, olha só, aqui, ó, tem todo um elemento que foi criado. Qual é o seu pedido? Então, olha só, ninguém faz melhor que Heinz. Temos uma identidade, nós temos cores, nós temos esse azul utilizado como se fosse aí uma brincadeira. Qual é o seu pedido? Nós temos a lâmpada, nós conhecemos o mito da lâmpada dos 3 desejos. Então, a partir disso, o que é que você deseja? Então, essa foi a estratégia que foi utilizada para essa campanha. Aqui ao lado nós temos uma promoção imperdível, já é a primeira frase de impacto. E olha só o que está em destaque aqui nesse banner, nesse cartaz que foi apresentado. Os 20% da promoção. Então, isso chama a atenção. É por isso que quando você vai ao supermercado, tem aqueles banners, aqueles cartazes, que tem logo aquele preço fixo lá, enorme, que é para chamar a atenção. Você olha só, 20% de promoção, então vale a pena, ou então 50%. Então, tudo isso é estratégico, tudo é pensado, então tudo é comunicação, tudo é língua portuguesa no final das contas. Vamos agora à nossa atividade, conforme o que foi apresentado para vocês. Olha só, aqui nós temos uma imagem. O que é que vocês analisam a partir dessa imagem? Nós temos um pacote de açúcar, mas nós temos uma outra característica aí bem marcante. Isso é como se fosse aí uma barriga humana referente aí ao consumo do açúcar. Então vamos lá. O texto é uma propaganda de um adoçante que tem o seguinte monte: mude sua embalagem. A estratégia que o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, verbais e não verbais. Então, olha só, aqui nós temos o verbal, a escrita, mude sua embalagem, mas também nós temos outra característica, nós temos uma característica
visual. O que é que isso lembra a você? O que é que isso rememora? Então, olha só, a campanha é sobre o quê? Uma propaganda de adoçante. Então, se é adoçante, qual é a crítica aqui? A crítica ao açúcar. Então, vamos lá às nossas alternativas. Conforme o que foi apresentado, vamos ler a letra A. A intenção é ridicularizar a forma física do possível cliente do produto anunciado, aconselhando a uma busca de mudanças estéticas. Letra B. Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Letra C. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. Ou letra D, associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Ou letra E, que é relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Ou seja, dentro dessas opções aqui, e o que vocês analisaram anteriormente a partir dessa imagem, dessa propaganda de adoçante, qual foi a intenção? Será que aqui foi a intenção de falar para os consumidores a desenvolver práticas esportivas? Será que foi de ridicularizar, como a letra A estava apresentando? Qual foi a ideia aqui dessa propaganda? Qual foi o intuito? Qual foi a crítica? Qual foi a estratégia linguística utilizada para convencimento nas opções que foram apresentadas? Então, vamos observar o nosso gabarito. Então, olha só, aqui o nosso gabarito é a letra D. Associar o vocábulo açúcar à imagem do corpo fora de forma, sugerindo a substituição desse produto pelo adoçante. Então, a intenção foi falar o quê? O consumo do açúcar é prejudicial. Se você continuar consumindo açúcar, você vai atribuir aquele formato físico que foi apresentado na imagem. Então, vem aí essa crítica velada a partir da imagem, sugerindo que a substituição seja pelo adoçante, que traz menos riscos. Então, essa foi a estratégia linguística que foi utilizada. Não foi a letra A, não foi com esse intuito de trazer ridicularização à forma física do possível cliente, porque isso iria afastar o consumidor ao produto. Não foi com a tendência a enfatizar a sociedade contemporânea de buscar hábitos alimentares saudáveis, reforçando tal postura. Criticar o consumo excessivo de produtos industrializados por parte da população, propondo a redução desse consumo. E relacionar a imagem do saco de açúcar a um corpo humano que não desenvolve atividades físicas, incentivando a prática esportiva. Aqui nem falava no intuito de prática esportiva, mas sim de uma substituição de troca. Substituir o açúcar, que é comumente utilizado, aquele refinado, por o adoçante. Então, esse foi o intuito aqui da propaganda. Agora, nós vamos observar o resumo da nossa aula. O que vocês conseguiram analisar, compreender? Então, vocês aprenderam hoje sobre a mercadoria como informação, como a linguagem, ela é também um instrumento de poder. A língua é um processo vivo, ela vai evoluindo conforme o tempo. Nós temos linguagem verbal, não verbal, tudo é comunicação. Então, vocês observaram a mercantilização da informação, a monetização da linguagem, o marketing verbal, imagem mais texto e a mensagem como produto. Então, olha só as imagens que eu coloquei aqui para vocês também, como vocês precisam ter cuidado naquilo que vocês estão consumindo, para vocês não virarem massa de manobra e não acreditarem em tudo que vocês estão recebendo. Então, toda a informação, seja ela pela TV, pelo rádio, pelos canais de comunicação, pelas redes sociais, tudo isso é importante. E observar sempre a mensagem
como produto de forma crítica, de forma como consumidor, porque quando você compreende os seus direitos como consumidor, é por isso que nós temos o Código do Consumidor, nós temos leis que falam sobre isso, você vai se atentar também a todas essas estratégias de comunicação que são utilizadas. Então aqui estão as referências da nossa aula, que foi pensada, criada, até chegar aqui para vocês. Não esqueçam de fazer as anotações de vocês. Se ficou com dúvida, pausa aí o vídeo, anota. Se não compreendeu a atividade, se errou aí o gabarito, volta, refaz a questão, analisa direitinho e continua aí nesse processo de aprendizagem, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula. Tem mais aula aí pela frente e eu conto com vocês nessas próximas aulas e até mais. Tchau, tchau!